Tá na hora de você desistir ou persistir no seu esporte? Se essa pergunta te tocou, muito provavelmente você tá naquele momento, naquele limbo sentimental que você não sabe se tem que continuar, porque daqui a pouco vai melhorar, ou se você para dar uma pensada, uma respirada, vai testar outras coisas. Isso acontece, né? Em vários momentos. E hoje a gente tá aqui para discutir um pouquinho sobre isso e ajudar você a entender o que tá acontecendo nesse seu momento. Oi, eu sou a Dani. Oi, eu sou a Bea. E nós somos as psicólogas da Existiva. E esse é o nosso podcast onde a gente discute um pouquinho sobre esporte, relação com atividade física, com o nosso próprio corpo e saúde mental integrado. E hoje a gente tem o nosso convidado Lucas. Oi, gente, eu sou o Lucas. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa conversa hoje. O Lucas, ele é o nosso amigo, nosso parceiro esportista. Já bateu carteirinha nas atividades da Existiva, participou de várias. E ele está vivendo um momento hoje que casa muito com essa pergunta que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Acho que eu e o Lucas, né, a gente passou por isso muito recentemente, aí por isso que a gente pensou em trazer mais uma voz que está passando por algo nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala de atividade física, a gente vê que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de manter isso na rotina, de ter isso de uma forma mais constante e prolongada. Acho que acaba não sendo tanto o nosso caso aqui, né? Acho que todo mundo tem um tempo já meio longo de atividade física, mas ainda assim isso fez com que a gente decidisse sair daquilo que a gente estava um tempo para começar uma coisa diferente. Algumas pessoas sentem logo no início, né, uma dificuldade de engajar, de continuar na atividade, é muito difícil, e outras sentem depois de um tempo de prática. Porque eu acho que são lugares diferentes, né? Sim. E aí, é um momento muito que vocês estão vivendo hoje, né? Eu queria aproveitar para pedir para o Lucas se apresentar e contar um pouquinho também dessa percepção dele. Bom, gente, eu pratiquei CrossFit por quase 3 anos, 2 anos ali, quase 3 anos mesmo. E aí, desde então, sentia que meu corpo estava cansado, minha mente também já sentia que não estava entregando o que eu poderia entregar no esporte que eu gostava muito, na modalidade que eu gostava muito. Principalmente por conta da comunidade, que a comunidade do CrossFit é muito forte, ali, muito engajada. E aí decidi dar um tempo ali, principalmente pro meu corpo, pra minha mente, descansar. E agora eu tô curtindo novas atividades, conhecendo novos esportes. Está sendo muito proveitoso pra mim esse momento que eu tô tendo hoje. Mas quando você começou o CrossFit, foi outra sensação durante esses 3 anos, né? Imagino que tenha mudado muito a sua relação. Como foi ali o primeiro ano? Pegando um tempo grande, mas inicial. Como é que você chegou no CrossFit? O CrossFit. Nunca conversou sobre isso? Nunca conversamos sobre isso. Eu sempre gostei de aula coletiva. E aí, quando começou a pandemia, eu fazia aulas coletivas na Biorritmo. Então lá tinha uma aula de Burn, que é muito legal, que é muito parecido com o Heracles hoje em dia. E eu sempre gostei muito desse senso de coletividade. Então eu sempre gostava das aulas coletivas para ficar próximo de pessoas e não treinar sozinho. E aí eu comecei, no meio da pandemia, eu comecei a fazer funcional também. Legal. Funcional, e me encantei pelo funcional, mas eu sentia falta de pegar peso, sentia ali mais o corpo numa coisa mais de alto rendimento. E aí comecei a ver vídeos de CrossFit, me interessei pelo esporte, e aí conheci a Única, né, que é a escola que é ali o box onde a gente frequentava, né, a Dani ainda frequenta. E aí fiquei esses 3 anos, um ano mais ou menos eu fiquei na Bluefit, que lá é um pouco de CrossFit, mas tem muita coisa que a gente não fazia lá que a gente faz no Cross. E depois conheci a Única. E fiquei quase nesses 3 anos ali praticando CrossFit de forma ininterrupta, porque até nas férias eu ia, então eu não dava tempo pro meu corpo descansar, não dava tempo pra minha mente, de fato, desestressar ali do exercício, até nas férias, realmente, que é um momento ali que a gente tem mais pra descansar, não tinha esses momentos. E aí uma coisa que, quando a gente conversava aqui, eu pensava que o CrossFit, a evolução é muito visível. E aí quando você entra no CrossFit, você entra ali com uma pessoa que não sabe nada e você vê que você tá evoluindo muito rápido e se engaja muito no começo. É verdade. Só que aí chega num platô ali depois de algum tempo que você fala, nossa, estagnei. E aí essa decisão... É uma sensação de estagnação, Isso. né? Porque acho que é legal a gente falar da percepção. Porque essa evolução rápida no início dá uma percepção de que aquilo vai ser contínuo até o fim, vai ser sempre assim.
E não é que você estagnou nesse momento, na verdade a sua evolução, ela começa a ficar menos visível, mais devagar, vai pra outros É que pontos. fica mais difícil, né? Porque no começo a gente não tem técnica nenhuma. E aí, conforme você vai tendo técnica, você vai conseguindo ter essa percepção de que você tá evoluindo. Até evoluir carga, por exemplo, é muito mais na técnica. Até que chega no momento do limite do seu corpo mesmo, né? E aí, força física é uma coisa que a gente leva muito tempo pra construir. Sim, Então, assim, subir 2, 3 quilos, às vezes, num exercício é muita coisa. Sim. E aí, a gente tem essa percepção de que demora muito mais. Mas, na verdade, é o processo natural do nosso corpo de ganhar força, né? E aí você continua na prática por outros motivos, né? Exato. Não pela evolução. Mas aí é engraçado que a gente quer evoluir sempre muito rápido, Com certeza. né? Então a gente fica com essa sensação de estagnação porque a gente quer continuar vendo a evolução que a gente teve no começo. A gente e aí, nem é inspirado pela cultura, né? É A isso. evoluir rápido, resultados. a gente quer ter resultado rápido. Mas o principal motivo que me fez desistir, abrir um aspas aqui, porque eu ainda gosto muito da modalidade, gosto muito da comunidade, meus amigos estão todos lá ainda. Mas dar essa pausa pra mim nesse momento foi de fato essa fadiga mesmo que eu tava sentindo, de estar me dedicando muito tempo numa coisa só. E aí, às vezes, perdendo outras oportunidades de conhecer coisas novas e de desafiar meu corpo em outras modalidades. Sim. Mas é que eu queria te perguntar, ver se é uma percepção compartilhada. Quando eu tirei férias e fiquei um mês também distante, eu percebi que eu não tinha percepção da pausa que eu precisava fazer. Porque às vezes eu dava um dia de descanso e achava que já era o suficiente. Sentia que era o suficiente. Mas eu não tinha a percepção de que uma pausa maior fosse me dar outra percepção de descanso, bem diferente daquela, do que aquele dia. Você sentiu isso? Senti, e é inclusive quando a Dani foi a primeira pessoa que eu comentei que queria dar uma pausa e eu queria ouvir dela o que ela achava de tudo isso. Foi um momento assim, preciso te contar um negócio no almoço. Foi. E ela sugeriu. Porque o sentimento era uma dúvida real, Era uma né? dúvida Era uma real. questão, você não queria abrir assim pra todo mundo. Claro. E ela sugeriu, por que você não tira as férias de um mês, pausa o plano, depois você retoma? Só que a minha necessidade de mês era de um tempo maior. Eu entendia que esse um mês não seria o suficiente. E aí eu já tô fora, vai fazer 2 meses. E aí realmente eu percebo que foi melhor pra mim não ter ficado só esse mês, dando essa pausa do nosso plano que a gente tinha naquele momento. Sim. Então, o CrossFit tá num lugar que você pretende voltar um dia. Pretendo voltar, principalmente por conta da comunidade, é uma coisa que eu adoro. Como eu falei no início, meus amigos estão todos lá, a gente continua interagindo. Então, e eu acho uma modalidade, apesar de ter esse preconceito, que as pessoas têm um preconceito com CrossFit. Demais. Tem. Mas apesar disso, é uma modalidade super inclusiva de forma geral. Então, todo mundo que entra num box hoje consegue fazer alguma coisa, dar o seu melhor ali naquele dia. E eu acho que isso que no fim importa. Entendi. E aí eu acho que é onde difere um pouco a nossa experiência, assim, porque quando eu decidi parar também, eu fiquei muito tempo na dúvida, conversando com a Dani. Foi até um sofrimento, assim, porque eu tenho um pouco mais esse perfil de ser a pessoa que desiste das coisas. A hora que me encheu o saco, eu só desisto e vou embora, assim, não tem muito. E aí eu fiquei nessa de, ai meu Deus, eu sempre desisto, vou insistir nisso aqui. E aí insisti um tempo, mas eu acho que nesse período que eu insisti, eu talvez ultrapassei o meu limite num ponto que hoje, não sabemos daqui a alguns anos, eu não penso em voltar. Eu quero realmente encontrar outras atividades, ter uma outra atividade de manutenção, mas não vejo o CrossFit no meu futuro próximo, por exemplo. Acho que é importante a gente frisar aqui que desistir tem uma conotação muito negativa para todos nós, né? Socialmente, na nossa estrutura, na nossa criação. E a ideia que a gente quer trazer nesse episódio, principalmente, é que desistir pode ser bom ou ruim. As coisas não têm um peso, uma valência já definida antes. Depende de quem é você, do que você está vivendo, quais são suas tendências, o que você está fazendo. Às vezes desistir é a parte mais saudável de você. Você tá num relacionamento que já não rola mais, já não faz sentido pra você. E pra você conquistar outras coisas, você precisa abrir mão daquilo. Então desistir é a escolha mais saudável. E às vezes você tá com muito medo, tá se questionando, essa desistência tá mais relacionada a você tá se subestimando, sabe? A você não estar cuidando da sua autoestima, do seu senso de capacidade suficiente pra continuar. Então desistir, nesse caso, pode ser você
eu não gosto da palavra se sabotando, mas pode ser você não acreditando em você mesmo, mas você não cuidando do seu senso de capacidade, da sua autoestima. Então essa é a ideia central que a gente quer trazer. Pode ter as duas valências, dependendo de quem é você. Então, aqui no nosso bate-papo, talvez você possa se reconhecer em algum dos casos para entender melhor qual é o seu momento, né? Desistir ou não. Uma coisa que você acabou de falar foi muito sobre esse reconhecimento. E aí, eu também demorei muito tempo em reconhecer que era meu momento de parar. E aí você fica meio que em negação, né? Você fica, ai meu Deus, eu paro ou eu não paro? Daqui a pouco passa, né? Mas eu gosto tanto, quero continuar. Não, ai, meus amigos estão lá. E aí você fica nesse dilema de reconhecer quando o seu corpo, sua mente está pedindo para você parar. E aí tá tudo bem isso também, né? De você estar nesse momento ali. E aí foi o que nós dois fizemos, né? Procuramos o apoio de alguém ali, uma rede de apoio, para nos trazer a visão de fora. E essa pessoa contribuiu, que nos dois casos foi a Dani, né? Então contribuiu com a visão dela. E aí o quanto isso também tá tudo bem você estar nesse momento. E o CrossFit também casou o meu momento de pausa, porque eu tava passando por vários problemas pessoais. Então, assim, acabou acumulando uma coisa com a outra. E por ser um esporte, uma modalidade de alto rendimento, eu estava me cobrando em não conseguir entregar o que eu entregava em outros momentos. E aí isso também acabou sendo tóxico pra mim mesmo, sabe? Não tava conseguindo entregar o que eu sempre entreguei, me dava mais ansiedade do que prazer. Então, reconhecer isso também, né? Que a configuração dessa relação já não estava mais legal para você, né? Não é a prática em si, né? Ou o CrossFit, ou o jeito que isso tá na sua vida nesse momento hoje. Poderia acontecer com o CrossFit, mas poderia acontecer com outra modalidade. Com qualquer modalidade, com certeza. E aí, acho que esse é um adendo importante, né? Não estamos falando mal do CrossFit. Você pode fazer qualquer outra atividade física e se sentir nesse lugar, assim, de que talvez perdeu o sentido, ou você não tá com o corpo pra isso no momento, ou tem outras coisas acontecendo na sua vida que você não vai dar conta de se dedicar àquela atividade. Eu fiz Muay Thai há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos, eu tava na faculdade, e eu gostava muito, assim, era vibe do CrossFit. Eu ia de segunda a sexta, todos os dias, saía da faculdade, ia pra lá, nananã. Mas chegou um momento que eu precisei parar, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer outras coisas, e aí eu não tava dando conta na rotina. E aí eu acho que tem muitos fatores, né? Às vezes pode ser um problema pessoal, às vezes pode ser a rotina que mudou completamente, às vezes você só cansou mesmo daquele esporte, quer fazer uma outra coisa, né? Eu tenho a tendência de tempos em tempos eu preciso fazer uma coisa nova, assim. Eu não sou a pessoa que vou ficar fazendo a mesma atividade a vida inteira. E eu me culpava muito por isso uma época, mas aí hoje eu entendi que essa é uma característica minha. Eu não sou atleta, não pretendo ser, assim, atividade física é pra ser algo prazeroso na minha vida. E aí pode ser que a cada 3 anos eu mude, faça uma coisa completamente diferente, né? E tá tudo bem. Pode ser que a sua vida esportiva seja de amores. Você vive um amor, se apaixona, vive aquilo intensamente, depois você precisa viver outro amor, se apaixonar de novo. É uma pessoa que se apaixona por esportes. Mas, conversando aqui com vocês, eu lembrei do caso da Simone Biles, né? Que ela não competiu em Tóquio 2020 prezando pela saúde mental, né? Então, se até um atleta de alto rendimento, medalhista olímpica, reconhece isso, quem dirá nós, né? Os meros mortais, né? Gente, sim, esse é um ótimo exemplo. Ótimo eu lembrei exemplo. Agora. Porque eu assisti o documentário dela, é muito bom nesse sentido. Se você fica a indicação nossa, se você quer pensar um pouquinho sobre isso, porque ela tava ali no auge, né? E ela escolheu parar, dar um tempo. E isso foi muito difícil para ela, dar um tempo, por causa da competição, da oportunidade, né, que tinha ali, das pessoas em volta que estavam com muita expectativa em cima dela. Eu lembro que no documentário ela fala que foi muito difícil dar essa pausa por causa do julgamento também. E aí ela decidiu dar essa pausa, o que aconteceu? Ela se cuidou, se refez e pôde voltar depois com outra vibe, com outra relação com aquilo. A relação já estava... Né? Porque o que ela estava sentindo era no nível desconexão entre mente e corpo. Ela falou que no meio da acrobacia. No meio do movimento ali, ela sentia que perdia, assim, do tipo, o que eu tô fazendo? É super perigoso, né? Imagina, você tá no ar, de ponta cabeça, rodando e desconecta. Sim. E aí, gente, esse nível de desconexão aqui é um nível extremo de que você tá forçando alguma coisa. É um sinal assim, tipo, bandeirinha vermelha. Gato, dá uma pausa, vai dar uma respirada.
Sim. Mas é engraçado também que isso, além da questão mental, também pode causar um dano sério ao corpo, né? À saúde, né? Você exato. forçar uma coisa que não Pode se tá lesionar. legal, se lesionar de forma séria. É. E aí, obviamente que o nosso exemplo aqui é o CrossFit, porque nós praticamos CrossFit, mas por ser um esporte de alto rendimento, tem muito disso, né? Às vezes a gente quer estar ali se obrigando a fazer um exercício que é pesado, sem estar em condições mentais e físicas para isso, né? E sabe o que eu queria perguntar pra vocês? O que vocês sentiram nesse finalzinho? Nos últimos tempos ali, antes de decidir sair, o que vocês sentiam que fizeram vocês perceber que, putz, eu vou realmente... Tipo, tinha uma irritação, tinha um ranço, tinha... O que tinha? Tinha tudo. Eu acho que eu quero voltar um pouco antes do que foi o que eu senti que eu parei, mas o que foi que eu senti no começo, assim. Quando eu entrei no CrossFit, eu não tinha nenhum conhecimento sobre, a Dani bateu lá e eu falei, vou fazer esse negócio e fui descobrir o que era, Ela faz assim. isso com a gente, a Não Dani. é? Ela leva a gente pra cada lugar. Tem que ter a amiga que faz isso, né? Eu não encontrei o meu amigo que faz isso, eu me tornei um amigo. Ai, que tadinha, a gente vai te levar pros lugares. E não muito depois que eu entrei no CrossFit, eu entrei num quadro depressivo. E aí foi muito foda, assim, e aí muito acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas o CrossFit foi uma âncora pra mim nesse momento, porque era onde eu socializava com as pessoas, era onde eu ia e dava uma risada, era um estímulo muito intenso que fazia eu me sentir viva, então durante muito tempo o CrossFit teve esse lugar muito importante, assim. Era o que eu sabia que eu ia fazer no meu dia e eu ia me sentir muito bem, não importasse o quão ruim eu estava, eu sempre voltava melhor. Tinha eu todo dia. Tinha ela todo dia, né? Tinha as pessoas que eu fui construindo relação lá. E com certeza foi muito importante ter a Dani lá, porque se não fosse ela, não teria ido pro CrossFit, assim. Eu acho que isso não teria acontecido. E aí, passado alguns anos, eu fui sentindo que eu ia pro CrossFit, eu voltava pior do que eu tinha ido. No finalzinho. Mais pro final. E aí foi onde me acendeu alguma coisa de... Por que eu tô indo pro CrossFit e voltando tão puta, tão frustrada, tão irritada? E aí as coisas que eu gostava muito, que era justamente ser intenso, pancadaria, estavam me incomodando muito. Então, às vezes, o barulho do treino me irritava, o fato de eu estar sempre muito fadigada fisicamente, de não estar conseguindo evoluir mais. E aí eu acho que chegou no momento que meu corpo não estava dando conta. Ano passado foi um ano que eu fiquei muito doente, né? Eu tava toda hora doente. Nossa, é verdade. É verdade. Eu tava toda hora doente. E eu não conseguia ligar que uma coisa talvez pudesse estar relacionada à outra. E aí, mais ou menos, acho que no meio do ano eu fui saturando, mas aí veio uma modalidade nova, aí eu fui ficando. E tinha uma culpa também por não estar mais gostando daquilo que me fez tão bem, sabe? Que me serviu durante tanto tempo, assim. Então eram sentimentos muito ambivalentes de... talvez eu não quero, mas talvez eu precise insistir. E aí o meu primeiro movimento foi reduzir a quantidade de vezes que eu treinava. Aí eu passei de, ir de segunda a sábado, eu parei de sábado. Aí depois eu comecei a treinar só 3 vezes na semana e fui reduzindo. Mas ainda assim eu sentia que meu corpo não estava dando conta mais. Só um comentário aqui, falando de relacionamentos de modo geral, né? Relação com o esporte, com o trabalho, com pessoas. Uma pessoa. É muito difícil, às vezes, reconhecer esse momento do fim, né? Porque é isso que você falou. Num momento foi muito importante, a gente sente gratidão por aquilo, né? Um reconhecimento. E às vezes, em nome desse reconhecimento, a gente fica em negação. Sim. Ou com medo de admitir que mudou. Que não tá mais naquele mesmo lugar, né? Importante frisar. Por que é importante por que é difícil a gente reconhecer um fim? E você? É que pensando sobre isso, eu acho que a sociedade não nos prepara pro fim de nada, né? Na real, né? A gente nunca tá preparado. Mas, respondendo a sua pergunta, no finalzinho, e aí só pra dar um contexto aqui pra quem está nos ouvindo, no box que a gente treina, a gente sempre consegue ver o treino do dia antes. E aí o CrossFit mistura várias coisas, né? E tinha coisas que eu gostava muito e tinha coisas que eu detestava. E aí, dia que era coisa que eu detestava, eu ficava super ansioso e eu treinava à noite. Então eu ia depois do meu trabalho. E aí aqueles dias eu ficava ansiosíssimo. Você passava o dia... Passava o dia pensando que eu ia odiar aquele treino, mas me obrigava a ir muito
sentindo também o que a Bia também sentiu. Então era uma coisa que me fez bem em algum momento, então eu me cobrava. Meus amigos estavam lá, então eu me obrigava a ir pra ver, pra interagir com eles. Então, no finalzinho, assim, também estava me fazendo mais mal do que bem. E aí eu demorei muito pra reconhecer isso, assim, também, sabe? Que não estava sendo mais prazeroso. Eu ficava também muito mais cansado fisicamente. É engraçado quando tem essa desconexão da mente com o corpo, que o corpo sente muito mais também, né? Então, eu também ficava muito mais cansado fisicamente. E aí, no finalzinho, eu e a Dani, a gente competiu num campeonato de CrossFit. Nossa, foi bem nesse final. Foi bem nesse final. E aí, antes da gente se inscrever pro campeonato, já estava pensando em dar essa pausa no CrossFit. Só que aí a gente se inscreveu e falei, vai dar um gás. Só que nem o campeonato deu esse gás que eu precisava. É que, na verdade, o campeonato deixou tudo mais intenso, né? Deixou mais intenso. Aí trouxe mais ansiedade, tudo isso acabou adicionando camadas de complexidade ao que eu tava sentindo. Do jeito que já tava, né? Tanto que o campeonato foi no final de semana, no domingo. Na terça eu cancelei meu plano. Então foi uma surpresa pra todo mundo. Foi. Inclusive, porque a Dani já sabia, porque eu tinha comentado com ela. Mas foi uma surpresa pra todo mundo. Tanto que as pessoas pensaram que tinha acontecido alguma coisa no campeonato. E não, era alguma coisa de algum tempo. Mas no final eu estava assim super ansioso. E realmente, assim como a Bia, me fazia mais mal do que bem. Eu chegava mais... pior do que eu tava antes do treino, sabe? Eu chegava em casa. Então dá pra gente pontuar, né, pra ajudar quem tá refletindo sobre esse momento também, esses sinais. Você se obrigar, você sair pior do que você chegou, você tá há bastante tempo já sentindo essa desconexão, esse desprazer com a prática. Porque é pra gente ter prazer, né? Não vai ser todo dia, não vai ser todos os momentos, mas a gente precisa encontrar prazer no que a gente faz. Esses são os sinais mais... E o principal, o mais alarmante, é você sentir essa desconexão, né? Que você, no meio do treino, se desconecta fácil. Eu já senti isso não por esse caminho, por esse cansaço, mas dizem que eu tava muito preocupada com muitas coisas acontecendo, e aí eu sentia que no meio da prática, nossa, o que eu tô fazendo? Eu tô só fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Aí eu parava, não, perigoso isso aqui, hoje eu vou fazer coisas mais seguras. Você já se machucou algumas vezes, né? Por preocupação, assim, externa, desconexão, Mas é importante frisar aqui que também tem um limite entre desconexão e cansaço físico normal do treino, gente. Não vamos confundir as coisas. São duas desconexões diferentes. No meu caso, era por preocupação da vida, do dia, de cansaço. Esse tipo de desconexão que é mais grave, essa da Simone Biles. Era um tipo de desconexão porque ela já estava saturada da intensidade do treino, né? Do estímulo que estava demais ali para ela. Então, nesse lugar. E é importante também, coisas que eu fico refletindo, que a gente, imagino que quem nos ouve também não é atleta profissional, não tem isso como profissão. Sim. Então a gente já tem outras coisas na nossa vida para resolver no dia a dia, né? A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem outros relacionamentos. Bichinhos. Então a modalidade, o esporte que você está fazendo não é para adicionar uma camada a mais de preocupação. E de cobrança. É não tem pra quê? É justamente para você extravasar tudo isso que você está sentindo ali e tudo, né? Não é para isso. E sabe outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, que eu acho interessantíssima desse processo, para quem tá no meio, tá vivendo, ou tenha vivido e vai se identificar. O que vocês não conseguiram perceber antes, nesse momento no finalzinho, que depois que vocês pararam, vocês começaram a perceber e falaram, nossa, olha o que tava acontecendo, olha como que eu tava. Posso começar? Pode. Você tá porque refletindo? Eu não sei se eu sei. Pergunta difícil. Mas agora eu estou me dedicando a outras modalidades, então estou me aventurando no beach tênis, que é uma coisa que eu estou gostando muito. E atividades mais de bem-estar, então yoga, dança, práticas de flexibilidade. E aí isso traz um cansaço pro meu corpo de uma forma bem diferente do que eu sentia no CrossFit. E aí é aquilo que a gente conversou no início também, que tem aquele período que você vê sua evolução muito rápida. Então hoje nessas práticas que eu estou fazendo, eu vejo minha evolução da forma que eu via no começo do CrossFit, então me engaja muito mais. Mas é engraçado que quando você está focado numa modalidade específica, realmente você pensa naquilo grande parte do seu dia. E aí você não se permite viver outras coisas.
E a Dani é uma exceção, porque apesar de fazer CrossFit, ela sempre se permitiu fazer outras práticas. E a Existiva também nos proporciona isso. Mas hoje eu percebo que dá pra você fazer o CrossFit, por exemplo, como a Dani faz, e também fazer outras atividades, e também tá tudo bem, assim, você se dedicar a várias coisas. Obviamente, colocando ali na balança o tanto de disposição e tempo que você tem pra dedicar a tudo isso. Mas hoje eu percebo o tanto de coisa que realmente são prazerosas pra mim, que eu não conseguia me dedicar por estar focado numa modalidade única. Então, ótimo ponto. Isso tá sendo muito prazeroso pra mim. E são coisas que eu não me permitia sentir antes. E aí hoje eu me permito e vejo, nossa, não sou tão bom nisso, mas é uma coisa que me dá muito prazer nesse momento, sabe? Então, é uma descoberta, uma autodescoberta, eu diria. Eu achei, nossa, excelente esse ponto que você tocou, porque sabe uma coisa que eu sinto no meu lugar? Que fazer várias atividades me ajuda a me relacionar melhor com todas. Sim. Porque eu acho que a minha relação com o CrossFit, ela fica num lugar equilibrado, porque eu não descanso só parando, eu descanso dando outros estímulos também. Quando eu tô fazendo yoga, por exemplo, né, que a gente tá lá na prática, é outra pegada, outro estímulo. Eu sinto que é um descanso de uma coisa que é muito intensificada ali no treino de intensidade, que é do CrossFit ou da corrida também pra mim. Quando a gente tá fazendo o beach tênis, é outro estímulo, é uma coisa mais cognitiva, quer dizer... também, né? Precisa de uma... É que outro muita estímulo coordenação, exige de uma forma diferente. Exige de uma forma diferente, é isso. E aí eu me sinto nutrida de vários lugares, e eu sinto que se eu não usei aqui hoje, eu vou usar ali, eu vou usar aqui. Eu acho que foi uma estratégia que funcionou bem pra mim. E que eu gosto muito, eu gosto de estar em diferentes lugares e coisas. O terror do Total Pass. Esse é você, não perde um check-in. Se o Total Pass tava lá pensando, não, a gente vai lucrar no check-in que a pessoa não faz. Ai, gente, acho que eu vou pesar um pouco o clima. Tem toda licença poética pra isso. Eu percebi depois, né, olhando pra trás, que insistir na modalidade que eu tava fazendo tava me colocando num lugar mental muito ruim, assim. Então, tava sendo muito prejudicial pra minha saúde mental e eu não tava conseguindo perceber isso na época. Então, assim, além de todo o cansaço físico, além do desgaste que tava tendo físico, que eu sentia muito, né, de estar sempre muito cansada, de às vezes voltar do treino passando mal completamente, assim, né, de precisar dormir pra dar conta do dia, enfim. Além das coisas físicas, eu comecei a me cobrar muito por não estar entregando aquilo que eu achava que eu tinha que entregar, porque eu acho que o CrossFit é uma modalidade que fomenta muito isso da evolução. Então você tá ali sempre para se desenvolver, sempre para evoluir, tem uma cobrança meio... Ai, gente, eu não quero ser cancelada. Mas é isso, é um esporte de alto rendimento. Então a ideia é que você sempre entregue o seu melhor, você não tá ali para fazer mais ou menos, né? E aí isso começou a contribuir para algumas características que já são minhas, de me cobrar muito, Sim. me cobrar por uma perfeição. E aí de começar a me comparar com as pessoas. Então eu tava me comparando muito com a Dani, com as pessoas que estão no CrossFit há 10 anos e que conseguem fazer o movimento nananã. Então eu comecei a me sentir muito frustrada, muito inadequada. Às vezes eu tinha vergonha de ir pro treino, de não conseguir fazer as coisas. Tanto que o dia que eu decidi parar o CrossFit foi o dia que eu comecei a chorar no meio do treino, assim, porque eu não tava conseguindo fazer as coisas. E aí eu comecei a chorar no meio do treino, porque eu já não tava aguentando mais, assim. E aí foi muito foda perceber que eu precisei chegar nesse nível pra falar, não, acho que realmente não tá rolando agora, assim. E aí quando eu saí, eu fiquei um tempo meio no limbo, assim, falei, eu vou pra musculação, que era o que tinha de mais acessível no momento. E aí eu percebi que ir treinar sozinha, em absoluto silêncio, fazendo treino no meu tempo, colocando a carga que eu achava que era adequado. E não quer dizer que eu tava treinando menos pesado, ou que eu tava fazendo menos esforço, nunca foi sobre isso, assim. Mas eu tinha mais controle, sei lá, se eu tava bem ou se eu não tava bem no dia, sabe? Eu senti um pouco de falta disso no CrossFit, às vezes de uma sensibilidade mesmo, de olha, eu não tô tão bem hoje, então eu vou dar uma reduzida aqui.
Eu não sentia que tinha tanto espaço pra isso e eu também não me permitia fazer isso em vários momentos, né? É que eu acho que é mais difícil ter essa percepção, né? Quando você tá ali no grupo, todo mundo. Porque você quer acompanhar, você não quer ficar pra trás, né? Isso. Então, o coletivo do CrossFit é a melhor coisa que tem no CrossFit. Eu falo isso pra todo mundo, assim. As pessoas te apoiam muito, as pessoas te incentivam, te pegam na mão. Mas se você é uma pessoa que tem uma tendência a se comparar, a se cobrar muito, às vezes o grupo pode... Não o grupo, né? Mas você tá nesse ambiente, dependendo do estado mental que você tá, isso pode ser uma coisa que desencadeia, assim. E aí eu percebi que eu tava indo pra esse lugar mental muito ruim, assim. Então eu passei. E aí foi essa coisa, né? Eu comecei a me sentir mal no CrossFit, daqui a pouco eu tava me sentindo mal no trabalho, na vida, eu achava que era uma desgraça em tudo que eu tava fazendo, que eu não tava dando conta de nada, nananana. E eu só precisava dar uma pausa, assim, eu só precisava descansar de tudo, né? Acho que não só do CrossFit, assim, mas eu precisava parar e rever muitas coisas. Sim. E aí tirar o CrossFit foi uma coisa que me ajudou a voltar mais pro centro, assim. E é isso, fazer atividades que faziam mais sentido pra mim naquele momento. Sim, mas você sabe que esse lugar da autocobrança, acho importante a gente falar, até no lugar da gente ampliar mesmo esse conceito, porque eu acho que também tem preconceitos com relação à autocobrança. Não necessariamente é ruim, né? Não é ruim, mas também tem eu fico possessa quando alguém fala, mas não se cobra. Gente, cai no mesmo lugar de você falar, não se deprima. É só não se cobrar. É só não fazer. Gente, a autocobrança, ela vem de uma construção, assim, da história da pessoa, da relação da pessoa com a vida, com o mundo, jeito que ela aprendeu a estar no mundo. Então, a autocobrança é uma característica que está nessa relação. E que aparece, fica mais intensa em alguns momentos, em outros momentos ela ajuda, ela fortalece a gente, né, para superar alguns desafios que talvez a gente esteja pronto para superar e passar. Mas às vezes ela se torna a nossa característica tóxica ali, né? E pesa muito, é muito difícil. Então, se você vê alguém, se você tem um amigo que está passando por um momento assim de autocobrança muito intenso, vou te ajudar para você não ser aquela pessoa que diga, é só não se cobrar, tá tudo bem, né? Cara, abraça isso como se fosse também um processo depressivo, ansioso. Escuta essa pessoa, dá espaço, porque às vezes só de você ter espaço pra você entender que você tá se cobrando, já não ajuda, já não dá outra percepção. Exato. Não é só isso, né, claro. Assim, um processo, você tá em terapia com autocobrança, é um processo de cuidar de muitas camadas e coisas, mas só de você ser um ouvido ali já faz muita diferença. Até porque quando a gente tá nesse processo de autocobrança, era muito doido, assim, porque eu sentia minha cabeça muito nublada mesmo. Então eu não tinha a percepção de que eu tava me autocobrando. Pra mim, eu tava fazendo, era o mínimo ali que eu tinha que fazer. E eu acho que esse é o lugar da autocobrança. Você não acha que você tá fazendo demais. Você acha que você tá fazendo o mínimo. E aí, quando você fala isso em voz alta e a pessoa te olha com uma cara meio, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Que aí também você vai percebendo que talvez aquilo esteja desregulado. Então falar, ai não, amiga, imagina, não se cobra, não é assim? Vai fazer com que eu me sinto uma idiota, né? Assim, não valida. Não valida os sentimentos, não ajuda a sair do lugar. Exato. E não ajuda a perceber, né? Que tem alguma coisa que tá desregulada mesmo. Sim. E aí, se você não sabe o que falar, você não precisa falar alguma coisa. Você pode falar assim, nossa, quer me falar um pouquinho sobre isso? Vamos tomar um café? Só escutar. Às vezes a pessoa só precisa de espaço, você não precisa dar uma resposta pra ela. Às vezes a gente não quer a solução, a gente só quer desabafar, ser ouvido e ser acolhido. Exato. Pesando o quanto a gente quiser pesar. É isso. Porque aqui, na comunidade existiva, a gente tem total licença poética pra gente pesar o quanto a gente precisar pesar, porque às vezes, indo pra esses lugares que a gente consegue cuidar, né? Sim. Muito bem. Sabe outra coisa que eu queria perguntar pra vocês? Se teve algum outro momento que vocês se sentiram desmotivados, com não tanta vontade de fazer, mas que foi diferente desse momento em que vocês perceberam que era hora de encerrar a prática mesmo, de desistir ali. Porque a gente sabe que o processo tem altos e baixos, né? Sim. Como que, eu falo pra gente discutir isso, pra gente se ajudar a perceber quando que é o momento de, uma coisa pontual pra tá caminhando pro fim. O meu era todo o treino que tinha snatch. O meu era o pull-up. Gente, snatch é um exercício de crossfit que é super complexo. Você joga a barra pra cima da cabeça. Mas brincadeiras à parte, esse momento de eu reconhecer e entender que era meu momento de dar essa pausa,
além de estar cansado da modalidade em si, eu tava passando por muitos problemas pessoais, então acabou unindo ali o útil ao agradável. E aí não consigo pensar em nenhum outro momento assim que realmente eu senti essa necessidade de parar. Fora esse momento final, você sempre se sentiu engajado, motivado? Por incrível que pareça. Interessante. Que legal. Legal. Quer dizer, deu um match bom, né, ali no início. Deu um match super bom. Tanto que eu me senti... Eu reconheço que eu me senti muito fadigado nesse final, porque, por exemplo, nem nas férias eu parava de ir, sabe? Eu não dava tempo para o meu corpo descansar da modalidade. E sem ser atleta profissional, né? Isso que é o que acaba pesando, porque eu encaixava o CrossFit na minha rotina tendo outras coisas para resolver. E aí eu acho que isso foi acumulando até chegar a esse estopim. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer o momento de dar essas pausas, tirar férias, ficar uma semana sem praticar, porque isso ajuda muito a nossa mente mesmo. Eu acho que quando eu tava com depressão foi o momento... E é isso, é muito ambivalente, né? Porque ao mesmo tempo que eu sabia que era uma coisa que me fazia bem, eu não tinha a menor vontade de sair da minha casa pra ir pro CrossFit, assim. Então, muitos dias era um real esforço. Eu não ia porque eu tava alegre e contente, ou porque eu tava motivada, ou porque nada, assim. Eu me obrigava a ir, e aí eu fazia uso de outros mecanismos. Por exemplo, eu sabia que eu ia te ver, eu sabia que talvez eu ia potencialmente me sentir melhor depois. Então eu ia tentando criar outros motivos pra ir treinar, porque não era exatamente sobre o CrossFit, assim. E ali foi um momento que eu insisti e que acho que foi muito importante eu ter insistido. Porque você se sentia bem depois? Eu me sentia bem depois, sim. Esse é um bom sinal disso, né? De que exato. Talvez não seja a relação com o esporte, né? Mas... Era eu que tava pessoalmente bagunçada com outras coisas e não tinha vontade de treinar nada. E aí naquele momento era isso, não tinha vontade de fazer nada. Não é que eu não tinha vontade de fazer CrossFit. E aí eu acho que quando eu realmente parei, eu percebi que eu não queria fazer CrossFit, mas eu queria fazer outras coisas. Sim. Eu acho que é legal a gente diferenciar, porque eu, por exemplo, que tô hoje ainda no CrossFit e em outras práticas, eu sinto muitas vezes, muitos dias, assim, vontade de não ir. Principalmente... nas atividades 7 horas da manhã, né, Lucas? Deu cano esses dias. Gente, Vou pausa aqui pra eu contar essa história. Eu sou muito matinal. E aí eu acordei 6 horas. E aí tava um frio aqui em São Paulo, em Osasco. E aí eu mandei mensagem pra querida. E falei assim, se você não quiser ir, não vamos hoje. Só que ela acorda 7, né? E a prática era 7h30. E aí eu falei, bom, ela não respondeu, vou me trocar, vou resolver minha vida. Aí me troquei, peguei cocô de cachorro, lavei xixi de gato, tudo. Aí 7 horas ela, tá bom, não vamos. Eu falei, agora a gente vai sim. Eu já tô aqui pronto, vamos. Gente, eu não sou a pessoa que funciona de manhã, então assim, eu não vou estar motivada de manhã. Eu vou porque eu combinei, porque eu quero... manter aquela prática, porque eu sei que depois eu fico bem e tal, mas esses primeiros, a tomada de decisão de manhã não. Aí você me dá uma oportunidade de tomar uma decisão, eu vou eu vou querer. Mas é muito engraçado que essa questão, essas pequenas desistências diárias que a gente tem, agora sem falar na questão do todo, quando a gente tem um amigo, uma comunidade que tá ali, isso dá um incentivo a mais, né? Faz muita diferença. É muito engraçado, porque agora eu tô fazendo muitas coisas individuais e outras com a Dani. Quando as coisas são individuais, que nessa semana eu tava passando por alguns problemas que eu não fui em nenhuma das individuais. Porque tava meio de saco cheio, não quis me permitir. Mas se eu, por exemplo, tivesse a Dani nessas outras coisas, talvez eu me daria esse incentivo a mais. Então, é muito importante a gente estar ali com essa rede de apoio. É muito importante ter essa rede de apoio ali no dia a dia, né? Sim. Faz toda a diferença, né? Treinar com um amigo. Porque você coloca vários fatores, né, que te ajudam a engajar. É a presença da pessoa, né, você tem um compromisso que você marcou. Aquele dia você provavelmente também não iria se eu não falasse vamos, né? Nossa, não, eu já tava na beira, eu precisava só de alguém dar uma empurradinha. Sim. Acho que pra gente ir encerrando, uma coisa importante que a gente quer deixar aqui de mensagem é: desistir não é um problema. Né? Acho que todos nós passamos por coisas na vida que às vezes a gente precisa desistir, e é o mais saudável que a gente pode fazer, como a Dani já falou algumas vezes.
E também tem questões que nós vamos mudando, a nossa vida vai mudando e às vezes aquilo, seja uma prática física, um relacionamento, um trabalho, seja lá o que for, não cabe mais na nossa vida, assim. E aí é também encerrar aquele ciclo para dar espaço para as coisas novas, né? Pra gente também poder se desenvolver, evoluir, conseguir ter mais prazer na vida de alguma forma. Eu acho que tá tudo bem parar também, né? Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E descobrir outras coisas. E tá tudo bem você parar e de repente descobrir que você quer voltar. Exato. Nesse período você descobrir que não tinha, sei lá, uma resposta melhor que você achava que fosse encontrar. Ou não sei, às vezes só precisava descansar. Acho que a ideia principal aqui, a gente deu vários exemplos de sinais, né? De quando a coisa tá caminhando para um lugar não saudável e quando a coisa tá caminhando para um outro lugar. Você pode pegar esses sinais para fazer a sua autoanálise no momento. Porque é importante, na minha concepção, assim, é que desistir seja uma escolha sua. Uma escolha que faz sentido para você, que você avaliou e que combina com o que você quer construir na sua vida. Porque às vezes você se prende a um lugar achando que você tem que estar ali, que é a única chance ali. Vai descobrir, vai errar, sabe? Vai desistir, depois voltar, vai testar ser você. Você pode mudar o tempo todo o seu processo, porque a gente está crescendo e crescer é isso, né? É mudanças, o contexto muda, o que a gente busca nas nossas relações muda, relações não são eternas, né? Algumas relações são longas, outras são mais curtas, e tá tudo bem porque a gente flui, a nossa natureza é mudar, é fluir, em todos os sentidos, né? E acho que isso que você falou de a decisão precisa ser sua é muito importante, porque a maioria das vezes as pessoas não vão te apoiar, né? Não é todo mundo que vai apoiar a sua decisão de desistir. E às vezes isso dificulta muito o nosso processo de ir embora de algum lugar. Então é importante, o que a gente sempre fala aqui, ter uma boa rede de apoio, né? Porque acho que eu e o Lucas passamos por isso, de conversar com a Dani, conversar com outras pessoas, foi um tópico que eu levei super pra terapia. E tudo isso contribuiu para que eu conseguisse sustentar essa decisão, assim, ter a coragem de desistir e depois bancar isso, porque desistir não é fácil. Acho que a gente acabou não falando muito sobre isso aqui, mas desistir é um processo que é difícil, você vai sofrer mesmo depois de ter desistido, não necessariamente você vai desistir e se sentir a melhor pessoa do mundo no dia seguinte. Mas é uma decisão que tem que ser feita por você, porque é você que está vivendo esse processo. E o jeito de você cuidar dos seus sentimentos, seja desistindo, seja continuando, é saber por que você está fazendo aquilo. Sim. Isso muda completamente a nossa relação com as coisas, né? Isso cuida da forma como a gente se sente. Porque aí, se a gente vai desistir, a gente vai se sentir mal. Mas a gente vai cuidar da gente mesmo se contando por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Sim. Muda, transforma, né, os sentimentos. Sim. Muito bom, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Adorei a conversa. A conversa foi ótima. Foi ótimo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e no TikTok, @existiva. Lá no Instagram tem o link para nossa comunidade, e aí na comunidade a gente manda algumas perguntas, a gente solta o episódio um pouco antes, e aí lá vocês ficam sabendo das nossas experiências. Em primeira mão. E se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, quiser deixar um comentário, sugestões de novos temas pra gente debater aqui, estamos abertos a comentar e a gente se fala no próximo episódio, tá bom? Tchau, Tchau, tchau. até a próxima.